Ao avaliar pontos da reforma política, deputados de oposição e situação concordam com o sistema de votos majoritários e a extinção de coligações partidárias, mas divergem quanto ao modelo de financiamento de campanhas. Deputada Adjuta Afonso vai propor na Assembleia medidas de antecipação de recursos, como Bolsa Família e Seguro-Defeso, para as pessoas afetadas pela enchente. Deputado Orlando Cidade aposta na piscicultura como alternativa econômica ao modelo Zona Franca. E presidente do Poder Legislativo, deputado Josué Neto, anuncia a votação de pauta extensa ainda esta semana. O Alean Notícias já está no ar com os principais fatos do dia. Boa noite. A Câmara Federal iniciou esta semana os debates sobre a tão esperada reforma política e que vem sendo cobrada por milhares de brasileiros. Na pauta, a questão dos sistemas eleitorais. O assunto repercutiu na Assembleia Legislativa do Estado. Deputados de oposição e situação concordam com o sistema de votos majoritários e a extinção das coligações partidárias, mas divergem quanto ao modelo de financiamento de campanhas políticas. A Comissão Especial de Reforma Política da Câmara Federal iniciou os debates sobre o assunto pedindo a participação do povo. Um link de discussão foi aberto por meio do portal da Casa Legislativa para internautas enviarem perguntas e tirarem dúvidas sobre o assunto. A realização de uma reforma política no país foi uma das propostas de campanha da presidente Dilma Rousseff durante o pleito de 2014. A atual chefe do Executivo chegou a propor a realização de um plebiscito para definir junto à população essas mudanças. Mas, depois de aberta a discussão, o assunto repercutiu também no Parlamento Estadual do Amazonas. Parte dos parlamentares defendem a extinção das coligações partidárias. No sistema proporcional atual, os votos dos candidatos ou partidos são somados, e as somas de cada sigla são usadas para distribuir as vagas de maneira proporcional. Já no sistema de voto majoritário ou distrital, vence a eleição o candidato que receber o maior número de votos. O PTN, como um partido organizado, onde o planejamento partidário e eleitoral está sempre em voga, está sempre sendo feito, não vê dificuldade nenhuma em acabar com as coligações, tendo em vista que na eleição do ano passado, por exemplo, o nosso partido sozinho conseguiu ter 154 mil votos, é o segundo partido mais votado no estado do Amazonas, mesmo em detrimento de um tempo de televisão de 20 segundos. Eu defendo que as mudanças elas precisam vir para melhorar, para fazer com que o processo seja menos desigual e menos injusto, porque nos dias de hoje, quem tem mais, quem consegue gastar mais, consegue ter mais chance de se eleger. Eu acredito que essa é uma anomalia que a reforma política precisa corrigir. Durante a campanha eleitoral de 2014, Dilma Rousseff também propôs a extinção do financiamento privado de campanhas políticas. Atualmente, empresas podem fazer doação para candidatos. Pela proposta da presidente, somente seriam autorizadas doações privadas de pessoas físicas. Em relação ao tema, os parlamentares da Casa divergiram de opinião. O deputado pelo PMDB, Vicente Lopes, afirmou que o sistema de financiamento privado de campanhas eleitorais apenas contribui para o aumento da corrupção no país. Nenhuma empresa ou empresário coloca dinheiro na campanha de quem quer que seja, se ele não tiver a certeza e a garantia de que ele vai obter vantagem em cima disso. Diferente de Vicente Lopes, Sabá Reis, deputado pelo PR, defende a extinção dos dois tipos de financiamento. Como eu nunca tive, eu prefiro que não tivesse de jeito nenhum, nem financiamento público, nem feito através de empresário, porque não tem empresário como a Madre Teresa de Calcutá, que deu um dinheiro em troca de nada. Ele vai dar, mas ele vai querer depois de volta. É por isso que tem o petrolão da Petrobras, é por isso que tem nesse país as grandes bandalheiras e roubalheiras, porque quem dá, amanhã quer de volta aquilo que ele deu. Quanto ao financiamento público das campanhas eleitorais, o líder do PTN na Casa, deputado Abdala Frache, afirmou que será mais uma despesa para os cofres públicos e que o dinheiro poderá ser investido em outras áreas, como saúde e educação. Na minha opinião, o financiamento público é prejudicial, no sentido de que é uma despesa a mais para o Estado brasileiro e a gente não pode ter aqui a inocência de achar que esses grandes partidos que comandam o Brasil hoje
vão deixar passar uma eleição sem pedir apoio, sem pedir ajuda de empresa nenhuma. Isso aí é conversa para boi dormir. O que eles querem, na realidade, é fazer uma divisão errônea desse bolo, porque esse financiamento público de campanha já estavam dizendo que ia ser em torno de R$1 bilhão, que seria dividido pelo número de parlamentares eleitos por esse partido. Nessa divisão, o PT receberia 600 milhões. Essa que é a vantagem. Por isso que a defesa desse financiamento público existe. Essa despesa, esse recurso, tem que ser usado em necessidades do povo brasileiro e não em financiamento de campanha. O município de Coari deve ganhar um novo prefeito ainda esta semana. Isso ocorre após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que cassou o registro de candidatura do prefeito afastado do município, Adail Pinheiro, e reconheceu o direito à posse do segundo colocado nas eleições, Raimundo Magalhães. O tema repercutiu na Assembleia Legislativa. Após uma série de problemas administrativos e várias trocas no comando da prefeitura, Coari deve voltar a ter estabilidade política. É o que esperam os deputados estaduais que discutiram em plenário a situação do município. Ainda esta semana, o novo prefeito Raimundo Magalhães deve ser diplomado e tomar posse para cumprir o tempo de mandato restante até as próximas eleições. Para o deputado Abdala Frache, a decisão da Justiça vai permitir que o município volte à normalidade. Acho que a população vai ter uma grata surpresa com o Magalhães. É uma pessoa, do ponto de vista administrativo, extremamente equilibrado, é um cidadão de bem, é uma pessoa que respeita as leis, tem uma família equilibrada, e eu tenho convicção de que Coari irá trilhar pelos próximos anos aí graças a Deus, um momento de felicidade nesse turbilhão de dificuldades que aquele município tem vivido nos últimos 12 anos. Por ser o Magalhães uma pessoa capacitada, uma pessoa determinada, indiscutivelmente querendo e desejando mudar a situação de Coari a favor, principalmente da população e do mais carente, dos mais necessitados, eu creio que Coari vai viver uma nova fase. Coari vai viver novos momentos, momentos esses que com certeza vai trazer a ordem, né? Vai trazer uma administração honesta. As famílias com certeza serão beneficiadas. Já o deputado Luiz Castro mostrou preocupação com as ações realizadas no município, enquanto a Justiça Eleitoral não havia publicado a decisão. Segundo o parlamentar, o prefeito anterior realizou uma licitação com indícios de irregularidade. O presidente da Câmara, que assumiu, já conseguiu fazer uma licitação recorde em tempo completamente anômalo de R$35 milhões para fazer uma obra no município, e em uma semana ele já conseguiu encontrar uma empresa para fazer um investimento de R$35 milhões. Coari é assim, ninguém fala de milhares de reais, a corrupção é toda em milhões de reais. Então, precisamos, deputado Abdala e deputado Davi, que o senhor Magalhães assuma para colocar ordem em casa, organizar a prefeitura, fazer auditoria nas contas públicas e tornar o município de Coari novamente um município de referência positiva dentro do estado do Amazonas. A decisão que cassou o registro da candidatura de Adail Pinheiro por ter violado a lei da ficha limpa é de 17 de dezembro de 2014, mas como não havia sido publicada, não produziu efeitos jurídicos. Nesta terça-feira foi colocada em pauta no Tribunal de Justiça do Amazonas a ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que aumenta de 19 para 26 o número de desembargadores no estado. A ADIM foi apresentada pelos deputados José Ricardo, do PT, e Luiz Castro, do PPS, e pelo ex-parlamentar Marcelo Ramos, do PSB. O assunto repercutiu na Assembleia pelo petista José Ricardo, que considera mais importante que a convocação de desembargadores o aumento no número de juízes no estado. Mais de 10 milhões de reais vão ser destinados à folha de pagamento dos 26 desembargadores e o auxílio moradia para os atuais 19 é de quase 8 milhões. O número de processos de juiz é altíssimo em comparação de desembargadores, mas parece que, infelizmente, o objetivo deles é aumentar desembargadores. Apenas 2 magistrados se manifestaram favoráveis à anulação da lei.
Com o anúncio de greve dos professores, os deputados José Ricardo e Luiz Castro voltaram a falar sobre a representação protocolada por eles junto ao Ministério Público contra a SEDUC. Os parlamentares pedem a convocação desses profissionais que foram aprovados em concurso público. Segundo os parlamentares, mesmo com o início do ano letivo, os profissionais aprovados no último concurso ainda não começaram a trabalhar. Isso acontece porque a SEDUC ainda não convocou os aprovados para a posse. O deputado José Ricardo afirma que o Poder Executivo está realizando a convocação apenas de professores aprovados em processos seletivos simplificados por contratos temporários. O petista pede providências para que os estudantes não sejam prejudicados. É lamentável que o governo do Estado e a Secretaria de Educação não chame os concursados para assumir o seu cargo de professor. Várias escolas, têm denúncia de várias escolas que não têm professores, estão faltando professores em várias disciplinas. Nós estamos terminando o mês de março e tem alunos sendo prejudicados. E o que a gente está vendo, em vez do governo convocar os concursados, estão chamando professores de processo seletivo, que é uma flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade, já que o concursado está aí, está pronto, e o governo anunciou, o governador e o secretário anunciaram no início de fevereiro que estariam imediatamente convocando e não chamaram ninguém até hoje. Os parlamentares de oposição apoiaram um pronunciamento. Para o deputado Luiz Castro, o secretário de Educação deve corrigir a falha o mais rapidamente possível. Primeiro, a desinformação, a falta do cuidado no passar informação de público por parte de um secretário de Estado da Educação, que afirma, fiquem tranquilos, que a partir do dia 9 de fevereiro nós vamos iniciar a convocação dos concursados. Segundo, não aproveitar pessoas qualificadas que vão melhorar a qualidade do ensino no nosso Estado, que, portanto, precisa aproveitar esses profissionais. Senão, não teria nem feito o concurso no ano passado. Eu me associo ao discurso de Vossa Excelência e entendo que o governo precisa rapidamente fazer essa revisão, essa autocrítica e corrigir esse lamentável procedimento em relação aos professores concursados. José Ricardo encerrou o pronunciamento, afirmando que os professores das redes estadual e municipal planejam uma paralisação na quinta-feira. Os profissionais reivindicam melhorias salariais nas condições de trabalho. A Segurança Pública do Estado apresentou saldo positivo de apreensões de drogas nos primeiros meses do ano e na Assembleia os parlamentares destacaram a atuação da polícia no combate ao tráfico. Foi o deputado pelo PTN, Abdallah Frache, que trouxe o tema à tribuna da Assembleia Legislativa. De acordo com o deputado, o trabalho desenvolvido pelo delegado federal Sérgio Fontes, que assumiu a Secretaria de Segurança Pública no primeiro semestre de janeiro deste ano, tem sido importante, principalmente as ações contra a criminalidade. A gente percebe que houve um arregaçar de mangas, tanto dos delegados como dos investigadores, dos escrivãos, da própria Polícia Militar. A gente percebe que existe uma mudança de áreas muito grande e a população já está vendo isso nas ruas. E o que mais chama a atenção é que, a partir da introdução desses dois na cúpula da segurança pública do nosso Estado, a gente começou a perceber um planejamento, uma organização. Em a parte, o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado pelo PR Cabo Maciel, destacou a apreensão de quase 2 toneladas de drogas, como maconha e cocaína, em pouco mais de 2 meses. Aí tem comprovado as grandes operações que as polícias têm feito no Amazonas. O governador José Melo, em uma reunião que eu estive presente, eu ouvi ele dizer à cúpula da Segurança Pública que ele gostaria de um combate direto referente ao tráfico de drogas. Para o secretário da SSP, Sérgio Fontes, as últimas apreensões são resultados de ações integradas entre as polícias civil e militar e de esforços de todos os servidores da pasta. São vários passos num caminho muito longo que é o combate ao crime organizado e, enfim, a busca da paz social que nós tanto almejamos. O líder do governo do Estado no Poder Legislativo, deputado pelo PSD, Davi Almeida, destacou os investimentos do Executivo para garantir a segurança da população. Nós temos aqui um aparato policial que está sendo formado, uma estrutura para que possa combater com eficiência os crimes
que estão acontecendo, que acontecem no estado do Amazonas. O deputado pelo PSDB, Bi Garcia, lembrou que a segurança nas fronteiras do estado é importante para o combate ao narcotráfico. O que se percebe claramente está muito acanhada a segurança nas fronteiras, que é a responsabilidade do governo federal através da Polícia Federal. Então se percebe claramente a entrada de muita droga na capital do estado e no interior do Amazonas. Isso não está só acontecendo em Manaus. Ainda elogiaram os trabalhos realizados por Sérgio Fontes e Orlando Amaral, os deputados Bosco Saraiva, Sabá Reis e Alessandra Campelo. E na manhã desta terça-feira, o deputado Cabo Maciel voltou a se pronunciar sobre a importância da construção de centros socioeducativos no interior do estado. O parlamentar também defendeu um atendimento diferenciado para mulheres vítimas de violência doméstica. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado pelo PR Cabo Maciel, fez uma avaliação das últimas audiências públicas realizadas no interior do Amazonas. Segundo o parlamentar, a principal necessidade verificada nas cidades é a falta de centro socioeducativo. Cabo Maciel afirmou que os menores que cometem algum delito são ouvidos na delegacia do município e em seguida liberados. Se você prende o menor e você não tem um centro socioeducativo nos municípios para que esses menores, após a sua condenação, terão onde se reabilitar, a determinação judicial ela é simples, solta. Se não tem onde esses menores cumprir suas penas, tem que soltar. Cabo Maciel anunciou que vai protocolar nesta semana o anteprojeto de lei ao governo, solicitando a construção de um centro para a aplicação de medidas socioeducativas no município de Itacoatiara e outras cidades polos do Amazonas. O deputado também vai pedir a construção de abrigos para atender as mulheres vítimas de violência doméstica. Em a parte, o deputado pelo PT, José Ricardo, anunciou que apresentou um projeto de lei para que policiais do sexo feminino atendam as mulheres vítimas da violência doméstica. Às vezes mulheres chegam vítimas da violência, uma série de situações, de ameaças, e quando chega na delegacia não tem um amparo, não tem um atendimento de alguém que entende, que tem uma sensibilidade melhor. Já situações de denúncias de gracejo, de constrangimentos, que mulheres sofreram por conta de policiais masculinos, no caso. Em a parte, a deputada Alessandra Campelo também reforçou o discurso e afirmou que é preciso dar atenção ao atendimento das vítimas de violência doméstica no interior do Amazonas. E você vai ver no próximo bloco. Deputado Orlando Cidade aposta na piscicultura como alternativa econômica para o Amazonas. E presidente do Legislativo prepara a pauta de votações extensa ainda para esta semana. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. A enchente que afeta municípios da Calha do Purus motivou a visita do deputado Adilto Afonso às cidades de Pauini, que está em situação de emergência, e Boca do Acre, em estado de calamidade pública. O parlamentar afirmou que, embora as cidades estejam assistidas pela Defesa Civil do Estado, vai propor na Assembleia medidas de antecipação de recursos, como Bolsa Família e Seguro Defeso. Na opinião do deputado Adilto Afonso, a situação nos municípios atingidos pela enchente é crítica. O parlamentar destacou que as ações do governo do Amazonas, por meio da Defesa Civil do Estado, estão minimizando os impactos causados pelo fenômeno com a distribuição de alimentos não perecíveis, kits de higiene, kits medicamentos e kits dormitórios, além de água potável. Porém, a situação ainda é preocupante, especialmente para a população das comunidades rurais.
Diversos deputados fizeram a parte pela gravidade dos prejuízos causados pela cheia. O deputado petista José Ricardo apresentou uma PEC que propõe recursos definidos na Constituição do Estado para os problemas da enchente, mas com uma abordagem preventiva para se antecipar ao fenômeno. Temos que ter no Estado previsão de recursos, quer dizer, na Constituição do Estado, para que no orçamento você já tenha uma estrutura adequada para prevenir. Por exemplo, lugares que alagam todo ano, um prejuízo enorme. Município que, se não todo, uma boa parte está debaixo de água. Prejuízo para o cidadão, para o morador, prejuízo para o poder público municipal, estadual, porque vai ter que reconstruir, reformar, comprar tudo de novo. E para dar continuidade nas ações de defesa civil do Estado nas cidades afetadas, um convênio no valor de R$ 550 mil foi assinado com o município de Boca do Acre, que permanece em calamidade pública para ações de socorro, logística e serviços emergenciais. O governo do Estado, através do governador José Melo, ele entende que todos os prefeitos que são afetados por uma enchente ou desastre natural, eles necessitam de um apoio e recurso financeiro do governo do Estado, justamente para estabilizar não só suas despesas pecuniárias, mas também o suporte à logística para que as ações de defesa civil sejam desencadeadas numa melhor resposta possível, chegando às famílias diretamente afetadas. O deputado Adilto Afonso parabenizou a ação do governo do Estado. Ações do governo estão chegando, como cesta básica. Acabei de ser informado que em Pauini chegaram lá 600 cestas básicas. Ontem o prefeito de Lábrea me disse que 1.500 cestas básicas foram encaminhadas. Então é importante que a gente esteja junto. E eu quero aqui parabenizar o governo, porque está atento e a Defesa Civil do Estado, através do comandante Coronel Roberto, tem feito um trabalho excelente. Os parlamentares Carlos Alberto, Bosco Saraiva e Bellarmino Lins também fizeram referência à atuação da Defesa Civil. E há por que se destacar, deputado Adilto Afonso, deputado Orlando Cidade, o trabalho da Defesa Civil, vigilante, permanente, atuante, eficiente do Coronel Rocha, que é o secretário de Defesa Civil. É claro que o Coronel Rocha ele cumpre as missões determinadas por quem manda mais, e quem manda mais é o governador, e ele executa, mas executa com a responsabilidade de um bom gestor. Segundo o deputado Adilto Afonso, para os comerciantes que estão com dificuldades em pagar o financiamento, uma possível carência de 3 meses será proposta, levando em conta que o comércio de Boca do Acre é o mais prejudicado. Essas pessoas estão sem vender há 2, 3 meses a mercadoria e, consequentemente, não vão ter condições de pagar em dias essas operações. Então é preciso que o governo também olhe isso aí. Já em Pauini, as águas não prejudicaram tanto o setor, porém os prejuízos são visíveis na agricultura. Por conta disso, o parlamentar afirmou que estará propondo na Assembleia medidas de antecipação de recursos como Bolsa Família e mais 1 mês de seguro-defeso aos pescadores. O requerimento será encaminhado diretamente à Secretaria de Pesca do Governo Federal. O presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Pesca, deputado Orlando Cidade, usou a tribuna para destacar as alternativas de desenvolvimento econômico ao polo industrial de Manaus. O parlamentar sugeriu que, com os investimentos necessários, a piscicultura tem condições de fortalecer os municípios do interior do Amazonas. Para o deputado Orlando Cidade, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Pesca da Assembleia Legislativa, a piscicultura no Amazonas tem potencial para se tornar uma alternativa econômica viável ao polo industrial de Manaus. O discurso do parlamentar veio em alusão à manutenção do grau de investimento do Brasil pela agência internacional Standard & Poor's. Orlando Cidade afirmou em tribuna que, diante disso, países como Taiwan e Cuba voltam a demonstrar interesse em investir no setor primário do Amazonas. O deputado se mostrou esperançoso que, com a nova gestão do Executivo Estadual, a pesca possa começar a se desenvolver. Para isso, se faz necessário o incentivo à mecanização dos produtores do interior, além da construção de tanques nos municípios polo do segmento. Com a vontade política de investidores que estão chegando no Amazonas, para trazer investimentos para que possamos formatar uma cadeia produtiva de sustentabilidade na produção de pescado, na produção de peixe,
o alimento mais saudável desse planeta. Em a parte, os deputados Adjuto Afonso, Carlos Alberto e Belarmino Lins parabenizaram o discurso do deputado Orlando Cidade e destacaram o potencial natural que o Amazonas, detentor de grande parte da maior bacia hidrográfica do mundo, possui para o desenvolvimento sustentável do setor primário, em especial da pesca. E o deputado Sabá Reis também foi à tribuna para reivindicar melhor tratamento ao Centro Social Urbano do Parque 10. O local, construído nos anos 70, está, segundo o deputado, sem condições de uso. O CSU do Parque 10 foi inaugurado nos anos 70 pelo então prefeito da capital amazonense, Coronel Jorge Teixeira. É um espaço exclusivo entre todos os centros sociais de Manaus, tanto pelo tamanho da área ocupada, quanto pela adequação do espaço à convivência, à caminhada e à prática de inúmeras outras atividades esportivas e culturais. Único equipamento público de lazer disponível naquele bairro, suas condições de uso deixam a desejar. O assunto foi tema de pronunciamento do deputado do PR, Sabá Reis. Eu vou procurar o prefeito Arthur pessoalmente, porque tanto quanto eu, o Arthur sabe que o CSU é uma referência, é um patrimônio dos manauaras e nesta região é o local mais aprazível que as pessoas têm para a prática de esporte, para o lazer, enfim, para tudo que você possa imaginar como área de recreação, já que a nossa cidade é um tanto quanto carente de áreas como essa. O CSU está precisando de um trato da prefeitura, porque aquele espaço precisa ser tratado com o devido respeito que a cidade de Manaus merece. O parlamentar destacou que, no período em que foi secretário municipal de assistência social, pôde perceber as inúmeras possibilidades oferecidas pelo CSU. Mas, entre as situações constatadas pelo deputado em visita ao local, há problemas de segurança, de estrutura dos prédios que compõem o complexo, além da falta de manutenção predial. Sabá Reis deu entrada num requerimento à Prefeitura de Manaus para providências quanto àquele espaço e deverá manter uma agenda com o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, sobre o tema. Conscientizar os servidores da casa sobre a importância da prevenção à tuberculose. Esse foi o tema de uma palestra realizada na Escola do Legislativo. O evento faz parte das ações que estão sendo desenvolvidas pela Assembleia em alusão à mobilização do Dia Internacional de Combate à Tuberculose, comemorado em 21 de março. O Amazonas é o estado com o maior índice de pessoas contagiadas com tuberculose no Brasil. A informação foi passada pelo gerente de epidemiologia da Secretaria de Saúde da capital, Jair Pinheiro, em palestra realizada na Assembleia Legislativa do Estado. Por isso, a importância do poder público incentivar a conscientização dos servidores da casa em prevenir a transmissão do bacilo de Koch, que afeta principalmente os pulmões e pode levar até a morte. De acordo com o palestrante, é preciso uma maior articulação entre os entes públicos para diminuir os índices da doença registrados no Amazonas. A situação da tuberculose, infelizmente, em Manaus e no estado ainda é um problema de saúde pública muito importante. E dos fatores que contribuem para que ainda seja um problema de saúde pública é um pouco da desarticulação dos poderes públicos. Então, a força que tem os deputados, a Assembleia, no poder de estar articulando esses entes federados, né, e justamente nesse processo que a gente está agora de criar uma frente parlamentar para o combate à tuberculose. Então, é um momento muito oportuno e que vem somar com todas as ações que a gente vem trabalhando para melhorar o enfrentamento da tuberculose no Amazonas. O diretor de saúde da casa, Arnoldo Andrade, destaca que, pelo Estado liderar o número de casos no país, é necessário que toda a sociedade se mobilize. Os servidores da Assembleia Legislativa precisam fazer sua parte. Com isso, nós precisamos de todos os nossos colaboradores para que possam fazer uma autoanálise do seu comportamento, se tem algum sinal ou sintomas que possa desconfiar, que seja portador do bacilo da tuberculose, porque nós sabemos que 1/3 da população mundial é portador do bacilo e que 10% irão adoecer. E qualquer um de nós estamos sujeitos a adoecer com esse bacilo. Dentre os principais sintomas da tuberculose estão tosse por mais de 3 semanas, febre no final da tarde, falta de apetite, perda de peso e, ocasionalmente, suor à noite. Em estágio mais avançado, aparece a secreção com sangue. Ao menor sinal dos sintomas, procure o posto de saúde mais próximo de sua casa. O tratamento é iniciado imediatamente e dura em média 6 meses. Deputado Serafim Corrêa destaca medidas legislativas de destravamento para aprovação de projetos na Zona Franca de Manaus. E mais,
Deputada Alessandra Campelo destaca a participação das mulheres no programa Parlamento Jovem. Veja no resumo de notícias. Um dia após realizar a audiência pública que tratou o destravamento de projetos na Zona Franca de Manaus, o deputado Serafim Correia destacou em plenário medidas legislativas para destravar o polo industrial, entre elas as licenças do Corpo de Bombeiros no Parque Empresarial. O Amazonas não tem uma legislação roteirizando como devem ser feitas as exigências para a aprovação dos projetos. Por isso, nós vamos ter uma conversa com o próprio Corpo de Bombeiros, com o CREA, com as construtoras, com a CEPLAN, para que o Executivo possa tomar essa iniciativa, já que a iniciativa é dele, para que tenhamos uma legislação própria. A deputada pelo PCdoB, Alessandra Campelo, destacou a presença maciça de mulheres entre os participantes do programa Parlamento Jovem. Na ocasião, a parlamentar estimulou as jovens que continuem na carreira política e parabenizou os servidores responsáveis pela execução do projeto. Ainda em plenário, a deputada Alessandra Campelo voltou a cobrar do governo do estado a reativação do programa Vida Ativa voltado aos idosos no Amazonas. Na ocasião, o líder do governo, o deputado Davi Almeida, anunciou que a volta do projeto já está em planejamento pelo Executivo. Em comunicado de liderança, o deputado Bosco Saraiva, presidente da Comissão de Cultura da ALEAN, cumprimentou o amazonense Milton Atum, escritor contemporâneo mais vendido da 35ª edição do Salão do Livro de Paris. O deputado Platini Soares se pronunciou em defesa do bairro Japim, em Manaus. O parlamentar pediu mais atenção do poder público para o bairro, que completa 45 anos neste mês. Nós temos algumas praças que são muito bem utilizadas pela população, elas muito deterioradas. Em relação à segurança pública, assim como alguns outros bairros de Manaus, o bairro do Japim é diferente, ele demanda um pouco de segurança pública. Farei esse intermédio de forma bem clara e rápida com o secretário de Segurança, para que o Japim também seja atendido com a chegada dessas novas viaturas. Esperamos isso ansiosamente. E o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, anuncia a pauta extensa para esta semana. Os detalhes com o repórter Rafael Marques. Raquel, ao abrir o pequeno expediente desta terça-feira, o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, pediu a colaboração dos 24 parlamentares para a votação com pauta extensa para esta semana. Segundo o parlamentar, devem constar na programação a promulgação de projetos e votação de requerimentos ainda de 2014. Estamos programando uma votação extensa essa semana. Estamos nos programando para fazê-la ou amanhã, quarta-feira, dia 25, ou na próxima quinta, dia 26. Portanto, não só esses requerimentos irão a plenário, como também a pauta e algumas promulgações. Promulgações, inclusive de anos anteriores. Então, nós estamos exatamente fazendo uma programação para contar com todos os 24 colegas. O deputado Josué Neto atendeu a uma solicitação do segundo vice-presidente, deputado Davi Almeida, que argumentou que existem requerimentos que precisam ser votados em plenário. Rafael Marques para o ALEAN Notícias. Confira agora o que foi destaque no ALEAN Notícias de hoje. Deputados de oposição e situação concordam com o sistema de votos majoritários e a extinção das coligações partidárias, mas divergem quanto ao modelo de financiamento de campanhas previsto na reforma política. Deputado Orlando Cidade acredita que a piscicultura pode ser uma alternativa econômica ao modelo Zona Franca. E presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, anuncia a votação de pauta extensa ainda esta semana. E nós ficamos por aqui. No site da Assembleia, ali.am.gov.br, você tem outras informações sobre a atuação parlamentar. Uma ótima noite para você e até amanhã.